Olá, bom dia, turma 222 do Colégio Romano Senhor Bom Jesus. Estamos falando no dia 30, terça-feira, 30 de junho, último dia do mês aí. Apesar de ser o último dia do mês de junho, é o primeiro dia do nosso semestre, nosso segundo semestre. A gente passou aí por uma semana de recesso, uma semana de descanso. Então agora a gente vai começar essa caminhada aí para o segundo semestre, para o final do ano, com as nossas atividades. Tá? Então, a gente viu no primeiro semestre uma série de transformações, né? Uma série de revoluções importantes no mundo, o mundo moderno, né? O mundo que surge aí extremamente cheio de conexões, um mundo cheio de transformações, cheio de rupturas, né, com o antigo regime, né? Então, este mundo que surge na Europa, ele vai causar uma série de transformações nas Américas, né? As Américas que são um novo território que há muito, né, são usados como colônias pelas metrópoles europeias. É o caso do Brasil, por exemplo, que é uma colônia portuguesa. É o caso da América Latina, que é uma colônia hispânica, né? Uma colônia espanhola. É o caso, por exemplo, de algumas colônias existentes ali na região da América Central, colônias francesa, colônia inglesa da América Central e na América do Norte, principalmente, né? Com os Estados Unidos. E nós temos as colônias algumas holandesas também aqui na América Central, que vão ser parte, né, deste processo de colonização, de ocupação, né, dessas áreas que são áreas americanas. Então vejam que o mundo, o Brasil e os países latino-americanos, os Estados Unidos, né, Colômbia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haiti, né, Panamá, todos esses países, todos eles vão sofrer influências dessas revoluções que ocorrem lá na Europa. E vocês sabem de quais revoluções eu estou falando, né? Nós temos as revoluções inglesas ocorridas, que a gente estudou aqui no semestre passado, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que vão influenciar e vão causar um efeito bem interessante na América Latina, ou na América inteira, né? Nós temos a Revolução das Ideias, né, com o Iluminismo, a Revolução das Ideias com o Iluminismo. E nós temos a Revolução Francesa, que já, daqui a pouco a gente vai estar discutindo ela. Mas antes disso, as revoluções, a Revolução Iluminista, ela causa uma série de transformações no pensamento das pessoas na América. Né? E a gente vai falar hoje sobre o capítulo de vocês, que é o capítulo que nós estamos trabalhando, que é o capítulo 16, o capítulo das independências americanas. Né? E o que são as independências americanas? Né? As independências americanas, elas ocorrem nos Estados Unidos e nos países, né, que compõem a América, né? Porque nós somos pertencentes à América, mas à América do Sul. Então, todos esses países da América vão ser influenciados ou pela Revolução Francesa ou pelo Iluminismo e vão fazer as suas transformações sociais. Certo? Hoje, a gente vai se deter exclusivamente na história americana, né, dos Estados Unidos. Como é que foi esse processo de independência naquele país? Até aí tudo bem? Tudo? Tudo jóia, certo? Então, eu queria que vocês, quem quiser acompanhar com o seu polígrafo, com o seu livro, né, vocês podem abrir ali na página 6 e 7 do livro de vocês, do capítulo 16, que ali vocês vão ter, então, os ingleses da América do Norte, né? Então, o que os ingleses, como é que os ingleses olharam para a América do Norte, né? Como é que eles pensaram, olha, nós vamos desenvolver um colonialismo X na América do Norte. Como é que eles pensaram esse desenvolvimento? E aí a gente vai ter que fazer algumas distinções e vamos usar como comparação, porque a gente já viu como é que acontece no Brasil, né? O Brasil é uma colônia de exploração. É uma colônia que, no começo, né, da colonização,
os portugueses vão chegar aqui, antes da colonização ainda, né? No período pré-colonial, os portugueses chegam aqui no Brasil e tiram do Brasil o pau-brasil. Vão extrair uma extração vegetal, né? O extrativismo vegetal. Né? Vão usar, inclusive, a mão de obra indígena. Vão usar o índio como mão de obra, vão ficar fazendo trocas com os índios para convencê-los a trabalhar para os portugueses. Isso já vai se chamar escambo, né? Depois vão escravizar o índio, o que vai ser extremamente difícil, porque o índio conhece o território, né? Tem um poder de resistência muito maior, pode fugir para o interior. Isso causa um impacto sem tamanho. Aliás, os europeus causam um impacto muito grande na América como um todo, né? Porque os europeus trazem para cá uma série de vírus que não há anticorpos, e a gente sabe muito bem o que significa isso, né? Estamos passando hoje por uma crise de anticorpo, né? Quer dizer, existe um vírus chamado Covid-19, né? Inclusive apareceu outro no porco lá na China, que pode ser pior ainda, uma cepa de vírus, que cepa é uma matriz, né? Uma matriz de vírus que ainda não existe, né? Que pode causar a mortandade de mais pessoas. E nós não descobrimos nem ainda o remédio, né? Quer dizer, o anticorpo para esse vírus que a gente tem agora, que é o Covid-19. Né? Então, a gente sabe muito bem que hoje a gente passa por essa crise com todo o avanço tecnológico que a gente tem, com todo o avanço técnico, científico que a gente tem, e lá na América não tinha-se ideia do que está acontecendo. Né? Quer dizer, as pessoas morriam, né, de gripe, de infecção por vírus, de malária, de tudo, de febre amarela, tanto portugueses quanto indígenas, e principalmente os indígenas. Né? E esses caras, então, acabavam dizimando imensas aldeias. Então, nós vamos ter, por parte dos europeus, distintas formas de fazer a exploração da colônia. Certo? Então, o Brasil é uma colônia de exploração. Começa explorando a extração de pau-brasil, depois vai explorar a plantation, que é a plantação em grandes quantidades de terra, né? Vão plantar a cana-de-açúcar, vão fazer o engenho para a produção do açúcar. Então, todas essas características são importantes a gente entender. Vamos lá. Agora, vamos ver como é que os americanos, e por isso eu peço licença para vocês, para a gente compartilhar a nossa tela. Os americanos, então, os norte-americanos serão colonizados pelos ingleses e vão colonizar os ingleses da seguinte maneira. Vão colonizar os ingleses da seguinte maneira. Vamos lá. O início, então, a chegada dos ingleses na América do Norte ocorreu aí em 1584, né, durante o reinado de Elizabeth I. E olha só, né, cara, eu tô lendo esse livro aqui, Escravidão. É um livro de um jornalista chamado Laurentino Gomes. E o Laurentino Gomes coloca aqui no seu livro o seguinte. Olhem só o que o Laurentino coloca no livro. Ah, meu Deus. Aí o cara vê, né, cara? Então, ele escreve aqui sobre a escravidão, ele escreve que o maior sócio Aí, deixa eu tá, cara. Já digo aqui para ti. Que o maior sócio o maior traficante de escravos da Inglaterra tinha como sócia simplesmente Elizabeth I. E eu estou tentando achar o nome desse traficante, porque a gente sabe quem é ele, porque esses dias apareceu a população lá de Londres, né, derrubando a estátua dele e jogando a estátua dele dentro do rio. Não sei se vocês estão lembrados dessa imagem, né? Arrancaram a estátua, ele era um traficante de escravos,
e jogaram a estátua dele dentro de um rio. Por quê? Porque está tendo esse movimento de vidas negras importam no mundo todo, né? E lá em Londres, então, os caras fizeram isso com a estátua desse traficante. E olhem só que loucura. A maior sócia que esse traficante vai ser Elizabeth I. Então, o Estado inglês ele vai colonizar a América do Norte e ele vai colonizar com a ideia de também levar escravos para aquela região, né? Então, a Elizabeth tem uma tentativa fracassada. Aí, somente no século XVII, com o novo rei, né, da dinastia Stuart, que os americanos do norte vão ser colonizados. E aí sim, nós vamos ter aí as disputas entre puritanos na Revolução Puritana e na Revolução Gloriosa. E aí nós vamos ter muita perseguição religiosa dentro da Inglaterra, o que vai fazer que muitos puritanos sejam enviados para a América do Norte. Então, essas disputas políticas dentro do território inglês vão ser resolvidas assim. Os puritanos serão enviados para a América do Norte, né, por conta de perseguições religiosas, né, e também nós vamos ter a consequência do cercamento dos campos lá na Inglaterra. O que vai acontecer? Muitas pessoas vão ficar vagabundeando pela cidade, porque elas vão sair do campo e ir para a cidade. Para onde vão essas pessoas? Para a América do Norte. Vão ser enviadas para os Estados Unidos. Então, nós vamos ver que existem duas formas de ocupação nos Estados Unidos. A colônia dos Estados Unidos será colônia de povoamento. Então, anota isso aí, pega a tua caneta, certo? Colônias de povoamento. Elas serão colônias do norte dos Estados Unidos. Ok? Então, assim, nós vamos ter norte, centro e sul dos Estados Unidos. O norte americano, o norte dos Estados Unidos, serão chamadas de colônia de povoamento. É uma nova mentalidade colonial. Tinha maior independência em relação à metrópole, a colônia de povoamento, né? O clima era desfavorável da América Inglesa, que proporcionou o estabelecimento de um modelo colonial oposto ao modelo do Sul, que era de exploração da plantation. Então, cuidado. O Norte, eles não são a favor do escravismo. O Norte dos Estados Unidos, eles não usam a mão de obra escrava. Por quê? Porque essas colônias, primeiro, elas eram basicamente um número muito grande de puritanos, que eram grupos religiosos, que foram perseguidos na Inglaterra. E o modelo de colonização deles é de minifúndio, ou seja, são pequenas propriedades. Já o Sul, aí sim, no Sul, a colônia é de exploração. Então, as colônias do Sul, elas representam ali também, próximas do Caribe, uma economia da plantation, ou seja, das grandes plantações de algodão, plantação de chá, e essas de fumo, e essas plantações, elas requerem a mão de obra africana, que vai ser escravizada na América do Norte. Então tá, América Inglesa, então tem 3 áreas de colonização. Colônias do Norte ou a Nova Inglaterra, né, que são compostas, por Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, né? Quer dizer, essas colônias lá do norte, elas não têm interesse em mão de obra escrava. Tá? Então, muitos colonos são puritanos, o sistema é de pequenas propriedades agrícolas, né, diversificadas, predomínio da mão de obra familiar, então é o pai, a mãe, o tio, a tia, os sobrinhos, os filhos que vão trabalhar na lavoura. É uma lavoura quase que de subsistência, né? Eu vou criar o meu porquinho, eu vou criar a minha galinha, então eu crio o meu pig, eu mato o meu pig, eu transformo ele em bacon, eu como bacon com ovo frito de manhã, eu faço panqueca. Então, essa cultura americana, né, de criar no norte, né, uma economia familiar, ela vai ser muito importante para a gente ver a diversificação de produção. Por quê?
eu crio esse porquinho e esse porquinho ele vai virar banha, ele vai virar carne, ele vai virar salamito, ele vai virar linguiça, ele vai virar copa. Eu vou vender o que eu produzi. Então, tudo que eu produzi dali vão ser coisas que eu vou poder trocar, vender entre famílias, né? A galinha, eu vou ter os ovos, eu vou colher os ovos lá, vou pegar, recolher lá no galinheiro, né? Eu vou estocar, eu vou vender o ovo, vou fazer gemada, eu vou fazer bolo de ovo, vou fazer panqueca. E essa atividade econômica, ela é muito mais diversificada. O sistema de pequenas propriedades, ele dá essa diversificação, tá? Predomínio da mão de obra familiar, não se adotou ao modelo escravista, a gente viu, e vão ser criadas pequenas fabriquetas ou manufaturas destinadas inicialmente ao mercado interno. Então, vão lá, tecidos, bebidas, móveis, alimentos, ferramentas. Então, todas essas atividades vão acontecer lá na região norte, que posteriormente vão explorar, né, vão vender esses produtos também na região do Caribe, né? Vai ter um comércio aí, né, com a região do Caribe. América do Sul, né? América, Estados Unidos na parte sul, os Estados Unidos na parte sul. Bom, aí nós temos o estado da Virgínia, da Geórgia, da Carolina do Sul e Carolina do Norte, que estão no sul também, e Maryland. Esses locais, eles serão locais de semelhança com a nossa colonização, a colonização americana, que é a colonização de exploração. Então, vejam só, a colonização de exploração, que não é, então, de desenvolvimento, ela é uma colonização de mão de obra escrava, com grandes quantidades de terra, chamado de latifúndio, uma cultura apenas de produção, como, por exemplo, o algodão ou o tabaco, com o escravo sendo esse cara da mão de obra, pois é nessa região que vai haver muita exportação, certo? E a exportação em grande quantidade. Eu não posso exportar 3 favinhos de algodão. Eu tenho que exportar toneladas de algodão. Eu tenho que exportar toneladas de tabaco, de fumo. E para isso acontecer, eu tenho que ter muita gente trabalhando na terra. Então, muitos escravos chegarão na região sul dos Estados Unidos, né, e vão compor isso. E por isso, então, que no sul dos Estados Unidos existe até hoje um preconceito muito grande em relação ao negro. Movimentos como a Ku Klux Klan, né, que vão nascer, que vão perseguir negros americanos, né, nesse período. Até hoje existem esses movimentos nazifascistas contra americanos, negros, na região sul. Os Estados Unidos vai ser um país diferente do Brasil em relação ao tratamento com o negro. Por quê? Porque nos Estados Unidos vai haver uma segregação. O que significa segregação? Os negros serão apartados dos brancos, né? Vai ter escola para negro, vai ter ônibus, bairro para negro, clube para negro, bar para negro e para branco, separando os dois. Aqui no Brasil a gente não vai ter isso. Isso não significa que no Brasil não existe preconceito e não existe diferença social por conta da cor. Existe e muito. A gente vai ver isso mais adiante. Mas lá nos Estados Unidos, isso vai ser um problema até hoje. A gente está vendo aí, né, a questão da morte do Floyd, que causou todo esse problema, e quantos outros morreram depois disso, né, justamente pela violência e a truculência do Estado, né, da polícia, porque a polícia é o Estado, e o Estado age com violência, né? Enfim, o fato é, gurizada, que essa região, então, ela vai ser uma região onde vai nascer o blues, por exemplo, vai nascer o jazz, vai nascer o rock and roll vai nascer nessa região. São todas músicas que vêm lá da cultura da religião batista, que é a religião predominantemente afrodescendente e que vai ser muito perseguida também naquele país. Nos estados que ficam no centro, e vejam, estão vendo aqui o meu mouse? Então, esses estados aqui do centro agora, tá? Então, essa aqui é a costa
leste dos Estados Unidos. A costa leste é onde vai ocorrer a colonização. Então, na costa leste, a parte do norte é a parte dos minifúndios, né, da liberdade, sem escravos. A costa leste, a parte sul é a parte de escravos, das plantations, e aqui o centro é a parte, então, onde há um número reduzido de escravos, é um meio termo, né? Tem escravo, mas é muito pouco. Que estados são ali? Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York. Então, esses estados vão ser um número menor de escravos e o destaque para a atividade comercial nessa região. Tá? Então, muito comércio. E aí, muitos imigrantes vão chegar nessa região. Tanto é que os Estados Unidos, hoje, é uma grande miscelânea de culturas, né? Tem culturas de todos os níveis lá, de todas as localidades. Irlandeses, escoceses, suecos, holandeses. Aí depois chegam os italianos, os alemães. Enfim, vai receber gente do mundo todo. Os holandeses fundaram, então, a Nova Amsterdã, que é a chamada Nova York hoje, a cidade mais importante do mundo, em termos econômicos, né? E depois é Pequim, seu nome. Colonização inglesa, estrutura e administração. Eram 13 colônias, a gente viu ali na costa leste. Então, cada colônia tinha seu governador, era escolhido pelo rei da Inglaterra, ou eleito pelos locais, e também existiam assembleias, que eram compostas pela elite local, que debatiam temas livres, né, em oposição à metrópole. Isso significava que existia, de certa maneira, nos Estados Unidos, uma autonomia das colônias, e o que favoreceu, né, esse Estado a buscar a sua independência. Independência que acontece agora, né, no sábado, né, dia 4 de julho de 1776, vai ser feita a independência dos Estados Unidos. E vejam só, a colonização do Caribe, a colonização inglesa no Caribe, também vai ser sob plantation, assim como a colonização, né, americana. Então, deixa eu interromper aqui esse compartilhamento para voltar a falar com vocês aqui, que apesar de nós termos... deixa eu fechar isso aqui. Apesar de nós termos, né, esse desenvolvimento, né, essa diferença entre americanos do norte, americanos do sul e americanos do centro, e temos a independência, isso não significa que as coisas estão resolvidas com a independência. Então, depois da independência dos Estados Unidos, vai haver uma luta interna para saber como é que se faz o quê? Como é que esse país vai ser? Esse país vai ser um país livre sem escravos, ou vai ser um país com escravos? Então, nós temos aí uma crise interna dos Estados Unidos, que vai dar origem a uma guerra civil americana. Então, vejam bem, a primeira luta dos americanos era para ficar livre dos Estados Unidos. Livre da Inglaterra. E a segunda luta é para saber qual será a proposta, né, de país que a gente quer. Será que a gente quer um país escravista ou quer um país livre do escravismo? Alguém leu o capítulo que eu pedi para ler? Capítulo 16? Alguém sabe da história americana? Como é que aconteceu isso? Como é que se dá esse debate aí? Como é que se dá essa luta interna para saber qual das propostas vai ser atendida? Oi, tem alguém aí? Como é que surge essa nação? Ei, pessoal, tô falando com vocês. E aí? Ninguém arrisca aí, pessoal? Ô, Soro, eu não li. Não? Tá. Mas mesmo assim, o que vocês acham? Isso vai ser fácil ou vai ter vai haver uma divergência interna nos Estados Unidos? Ninguém Vai viu haver uma filme em divergência. relação a... Oi? Vai haver uma divergência.
vai haver uma divergência, vai haver uma luta interna muito forte, uma luta justamente para definir quais serão as propostas, né, de cada país, o que nós vamos ter de cada país, não, de cada região, o que nós vamos ter de proposta em cada região. E aí nós vamos ter, então, o que a gente vai chamar de quem vai vencer vai ser o Norte. Né? O Norte vai vencer. E aí nós temos uma série, e vocês têm que ler esse capítulo, pessoal. A gente tem uma série, não dá para fazer tudo isso em 40 minutos aqui, tá? A gente vai ter uma série de transformações, de lutas, né, de conferências, por exemplo, o Congresso da Filadélfia, né, o terceiro Congresso Continental da Filadélfia, que vai definir que as 13 colônias, né, com a Declaração das 13 Colônias, Declaração de Independência, que foi escrita lá por Thomas Jefferson, cara lá da nota de $1, né, com a colaboração de membros do Congresso como Benjamin Franklin. Então nós vamos ter a Guerra de Independência, que vai acontecer de 1776 a 1783. Essa guerra foi um ato que vai levar o exército continental do George Washington ao poder, né? Deixa eu colocar o Marcelo aqui. Que vai levar o Tratado de Paris, né? E depois os franceses vão presentear os Estados Unidos, né? Que vão se libertar, porque os franceses vão apoiar os Estados Unidos para a libertação aos ingleses, e os franceses vão presentear os Estados Unidos com uma estátua, a Estátua da Liberdade, está lá até hoje, né? Uma estátua de cobre imensa, que é o cartão postal de Nova York, né? Então, todo esse processo de transformação que ocorre no território norte-americano, né, dessas guerras internas, elas são disputas que não foram resolvidas até hoje, gurizada. Olha o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é muito importante. Então, a independência americana, e aí tem alguns autores que vão falar sobre isso, né, e vão dizer que a independência americana, até hoje, é uma coisa mal resolvida. Por quê? Ora, porque ela não resolveu questões como, por exemplo, a questão do negro nos Estados Unidos. Vejam só. Os Estados Unidos, de acordo com levantamentos e dados, né, recebeu escravos, né, do tráfico, do comércio triangular entre a Europa, a África e a América. Recebeu escravos, principalmente por causa da Inglaterra. E hoje tem 13% da população, 13% da população americana é afrodescendente, é negra, 13%. E olha o problema que os Estados Unidos têm em relação ao tratamento com o afrodescendente. Já o Brasil, ele recebeu, de toda a escravidão que houve durante o período colonial, toda a escravidão, o Brasil foi o que recebeu metade dos escravos que foram distribuídos por todos os países da América. América do Norte, a América Central, a América Latina. Todos os escravos que foram distribuídos, que foram roubados, que foram trazidos da África, arrancados da África. Todos os negros que foram escravizados na América. Metade veio para o Brasil. O Brasil foi o país que mais escravizou gente no mundo. E foi o último país no planeta Terra a acabar com a escravidão. O último país a acabar oficialmente com a escravidão, porque a escravidão existe até hoje, né? E o Brasil tem 57% da população afrodescendente negra. Olha só, o Brasil tem mais da metade da população brasileira negra. O Brasil é o segundo país no mundo que mais negros tem, depois da Nigéria. Então, a Nigéria é o país que mais negro tem per capita. A Nigéria está na África. O Brasil não está na África. O Brasil está fora da África e é o segundo país no mundo a ter mais africanos por conta justamente desse processo de tráfico de escravos intenso nessa região. Então, vejam só, não foi resolvido nos Estados Unidos isso. E isso é um processo que até hoje se arrasta, certo? Então, o que eu queria trazer para vocês
E aí eu vou tentar compartilhar aqui com vocês agora de novo. É isso aqui. Né? O processo, então, da independência latino-americana, antes disso eu vou falar aqui dos Estados Unidos. Ó. Houve um aumento populacional nos Estados Unidos de 3,5 milhões em 1776 para 7 milhões de pessoas em 1801. Imigrantes europeus foram para os Estados Unidos. Né? Por quê? Por conta de má condições na Europa, por conta das terras disponíveis nos Estados Unidos, por uma necessidade que os Estados Unidos tinha também de desenvolver a mão de obra. E houve uma expansão para o oeste americano, chamado Far West. Então, essa expansão, o aumento da produção de alimentos, a busca de terras para plantio de pastagem, busca de metais preciosos, descoberta de ouro. Lá em 1848 se descobriu ouro no interior dos Estados Unidos, né? No sertão americano, e aí vai ter uma corrida para o ouro. Então a gente vai ver, por exemplo, o Walt Disney fazendo vários desenhos, né? Tipo, tem o Papaléguas, são desenhos antigos, não sei se alguém já viu esses desenhos do Papaléguas, o desenho do Pica-Pau, são desenhos antigos que vão falar justamente sobre isso, corrida do ouro. Muitos povos americanos, né, aborígenes, né, indígenas americanos vão morrer. E aí nós temos os filmes de faroeste, onde vai ser colocado nos filmes de Hollywood, né, o índio sempre como o mal, né, o mocinho, o cara que é que anda com a arma na cintura, que mata índio, né? Então, o destino manifesto americano, dos Estados Unidos, que é o chamado predestinado a dominar a América. Isso tem a ver com a religião puritana, né? Que vem para aquele continente, para a América do Norte. Então, esses caras vão levar a fundo essa ideia de explorar e de abrir lá na costa oeste, né? West Coast, de abrir a saída para o Oceano Pacífico. Então, a anexação de territórios como a Louisiana, a Flórida, o Alasca, que vai ser comprado da Rússia, a Flórida é da Espanha, é a região ali do México, né? A Louisiana era francesa, era uma colônia francesa, vai ser anexada, vai ser comprada pelos Estados Unidos. A região de Oregon, que vai ser feito um acordo com os ingleses e vai ser anexado aos Estados Unidos. E depois, guerra contra o México, né? E aí é uma praga, porque no Texas, no Novo México e na Califórnia, né, todos esses estados dos Estados Unidos falam, a maior parte da língua falada é a língua hispânica, né? Justamente porque era e pertencia ao México. Então estão aqui ó, as regiões, ó. Essa região aqui é anexada, né? A região da Califórnia, né, é cedida pelo México. Aqui é conquistado com guerra, né? Esses territórios aqui do México. Então tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui é o México e foi incorporado pelos Estados Unidos, porque as 13 colônias vão fazer esse processo aqui, ó, de expansão para a costa oeste, o West Coast. E este movimento é o Far West, né, o faroeste, indo para o oeste. Certo, pessoal? Essa região aqui da Flórida também vai ser comprada da Espanha, né? Porque aqui nós temos uma ilha muito famosa chamada Ilha de Cuba. Então, Cuba, que é hispânico, Cuba é um território extremamente africano, então muitos negros são levados para essa região aqui pela Espanha para a produção de açúcar e de tabaco, e aqui também nós tínhamos muitos negros na produção de açúcar e tabaco. Pois então, os Estados Unidos vai comprar essa península aqui, né, que fica de frente para Cuba. Certo, pessoal? Então, eu acho que as consequências da expansão a gente pode falar lá na próxima aula que a gente se encontrar, que vai ser na semana que vem. Eu vou marcar lá no planner para vocês. E eu gostaria muito que vocês participassem da aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Essa primeira parte, vocês têm que ler o capítulo 16, gurizada. Porque neste capítulo vocês vão entender essas informações que eu estou passando para vocês aqui. Tá? Essas informações que eu estou passando aqui vão ficar lá na Iônica, lá no meu canal, aqui no meu canal, prof.jairobrum, no YouTube. Vão aí no canal,
procurem, assistam o vídeo, né? Leiam os textos, procurem no Google, leiam sobre isso no Google, vejam os mapas, né? Veem como é a diferença entre o sul e o norte dos Estados Unidos, para que vocês também possam entender o que está acontecendo hoje naquele país. Tá certo? A gente está terminando aqui. Falta menos de 1 minuto para acabar a nossa aula. Não esqueçam de mandar, por favor, os trabalhos que eu pedi para vocês, né? Que são as ponderações do primeiro semestre. Coloquem o nome nos arquivos e me encaminhem pela Iônica. Tá bom? Um beijo para vocês. Boa semana de aula. Tudo de bom. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.